Agora nós vamos ver mais alguns comandos importantes do nosso BR Office Calc. E entre esses comandos nós vamos falar de um botão chamado Soma, que nós encontramos aqui pertinho da nossa linha de entrada, que é a barra de fórmulas. Então vamos estudar esse botão chamado Soma, que tem um Ezinho grego, botão bem famoso e bem importante em relação ao estudo das planilhas. Bem, como o próprio nome diz, esse botão Soma permite o usuário inserir automaticamente uma função soma. Ou, se ele selecionar antes as células, permite somar automaticamente aquele conjunto de células indicadas. Nós vamos testar isso na prática, então, agora, né? Eu tenho aqui, observa a minha planilha de cálculos, está ali ela aparecendo. Tenho aqui diversos valores que vocês podem observar em diferentes células. E sem selecionar nada, simplesmente selecionando uma única célula, mas não um intervalo de células, percebe? Eu tenho apenas uma única célula selecionada, mas não tem um intervalo de células, não são várias células que estão selecionadas, quer dizer, não é um intervalo, é apenas uma célula. Sendo assim, quando tu clica no botão Soma, e eu vou fazer isso agora, cliquei, ele mostra uma sugestão de função soma. Como eu estava abaixo dos valores dessa coluna, ele está sugerindo realizar a soma dos valores dessa coluna, pedindo igual soma B1, B3, da célula B1 até a B3. E se eu pressionar Enter, então, ele me mostra o resultado 24 como sendo o resultado da soma destas células indicadas. Mas, se eu colocar o foco ao lado dos valores de uma linha e clicar agora no botão Soma, ele me dá a sugestão de uma função soma, somando A2, C2, que é a soma dos valores desta linha 2. E aí eu pressiono Enter, ele me mostra o resultado 17 como o resultado da soma destas células. Uma outra forma de usar o botão Soma é o usuário antes selecionar células. Eu poderia, por exemplo, primeiro eu seleciono essas 3 células. Depois de selecionar essas 3 células, aí eu clico no botão Soma. E aí ele já me mostra o resultado 24 sem me dar sugestão. Porque nesse caso ele já me mostrou o resultado sem apresentar a sugestão? Porque agora eu já tinha selecionado, então ele partiu do princípio que já sabia o que eu quero somar. Né? Outra hipótese é tu ter várias células selecionadas em diferentes colunas. Por exemplo, agora eu tenho 3 colunas de células. Se eu agora clicar no botão Soma, ele vai mostrar uma soma para cada uma das colunas. Ele mostrou aqui 9 como sendo o resultado da soma desta coluna A, 24 o resultado da soma dos valores da coluna B e também 19 o resultado da soma dos valores da coluna C. Porque quando seleciona células em várias colunas, ele mostra um resultado individual para a soma de cada uma dessas colunas selecionadas. Acompanha de novo como eu realizei essa operação. Olha lá, eu clico numa célula e seleciono um intervalo de células. Nesse caso, selecionei células da coluna A, B e C. Se agora eu clicar no botão Soma, ele vai me mostrar uma soma individual para cada uma dessas colunas selecionadas. Uma soma para a coluna A, uma soma para a coluna B e uma outra soma para a coluna C. Vamos clicar então no botão Soma e é isso que acontece. Ele mostrou então uma soma individual para cada uma destas células selecionadas. Se eu quero uma soma geral para todas as células, primeiro eu clico onde eu quero apresentar o resultado. Vamos imaginar que eu quero que o resultado apareça nesta célula B4. Cliquei na célula B4. Clico no botão Soma, ele me mostra a sugestão. Se eu quero somar todas as células e não só estas que ele indicou da coluna B, estando com a sugestão ativada, agora eu seleciono as células que eu desejo somar e ele vai modificando a fórmula. Observa, agora botou A1, C3, como sendo a soma de todas as células selecionadas. Eu dou Enter e ele me mostra o resultado 52. Então eu também tenho como, através desse botão Soma, exibir o resultado de todas as células selecionadas. E uma outra forma de visualizar o resultado das diversas células selecionadas é nem precisar usar o botão Soma.
Tu pode selecionar algumas células, como eu selecionei essas 4, e olhar lá na barra de status, na parte inferior, que lá também vai aparecer o resultado da soma destas células selecionadas. Observa comigo então ali, eu selecionei essas 4 células, e agora eu vou lá na parte inferior, na barra de status, e eu descubro que na barra de status ele também me mostra aqui, ó, o resultado da soma dessas células selecionadas. Então, quando seleciona um intervalo de células, observa aí, ó, eu tenho 4 células selecionadas e ele me mostra aqui na barra de status, na parte inferior, o resultado da soma destas células selecionadas. Basta para isso selecionar elas, já aparece lá na barra de status o resultado da soma, certo?